Pensando, esse é o nosso último encontro sobre essa temática, né? Os impossíveis da psicanálise, uma temática que eu resolvi abraçar. E agora, no último encontro, antes de falar sobre o subtema de hoje, que seria o impossível de traduzir, que tem a ver com linguagem e tal, uma questão que a gente estava levantando há pouco, é, eu fiquei pensando num eixo, né? No que faria link com esses impossíveis que eu trouxe, que eu já nem citaria muito. Aliás, eu tenho aqui os impossíveis desde Freud, o discurso psicanalítico entre os quatro discursos, a instituição, o passe o impossível de psicanalizar, a regulamentação, o impossível de medir o tempo e o impossível de traduzir. E eu fiquei pensando que, na verdade, o bojo, né, o link, o que amarra, e por que eu fui falar dos impossíveis, né, é a questão da não relação sexual, né, da fala do Lacan, que fala não há relação sexual, que, na verdade, está apoiada no Freud quando ele fala da castração, né, quando ele diz a castração está para todos, né, a questão da diferença sexual, e que ele até aponta a partir da anatomia, mas, na verdade, é colocada a partir da constituição do falo, né? Da constituição da lei. É a lei que vai nos colocar diante do discurso, né? Bom, então vamos falar hoje, depois, quem sabe, a gente volta a questões mais gerais, mas vamos falar do impossível de traduzir. Caramba, tá grande esse seminário, hein? Aqui, cadê? Estou procurando. O impossível da tradução. Desde os idos de 70, me vi às voltas com as agruras de levar o texto de Freud a jovens graduandos em psicologia, como também trazê-lo para a minha iniciante prática clínica. Não considerava nossas traduções adequadas a eles, aos jovens, devido a toda a diferença entre as línguas portuguesas ou brasileira, ao mesmo tempo em que achava que deveriam, sim, traduzir mais, criar um vocabulário próprio para definir os conceitos. A tradução é fundamental na transmissão, pois, mesmo que se tenha acesso ao original, se é com os significantes que operamos, é necessário traduzi-los, por vezes até mesmo forjá-los em nossa própria língua, como ferramentas de trabalho que são. Estou falando dos significantes, né? A gente opera com significantes, mas o uso desses significantes, eles forjam o próprio significante. Ou seja, a gente não tem o significante pronto, a gente vai lá, usa e devolve, usa outro. Não. Ao usar o significante, ao mesmo tempo a gente está forjando esse significante, criando esse significante, né? Eu sempre me lembro de um exemplo que um colega deu, não me lembro quem é analista, ciência, acho que é doutor, François doutor, talvez atendendo uma criança que vinha com a queixa de dor de cabeça, já tinha passado por inúmeros médicos, psicanalistas, etc. A mãe trazia um menino com uma dor de cabeça insuportável, e a doutora simplesmente perguntou para ele: aonde é que dói a sua cabeça? E ele botou a mão no pintinho, né? Então, para vocês verem, né, que essa plasticidade do significante e, portanto, a questão da tradução que nós vamos trazer no bojo disso, né? Foi nessa época que o debate em torno da tradução da obra de Freud transbordou para além do campo dos especialistas, ganhando destaque na comunidade psicanalítica. Eu estou falando dos anos 70, que é quando eu comecei a minha formação. As críticas centravam-se fundamentalmente nos termos psicanalíticos adotados pela prestigiosa tradução inglesa de James Strachey, a Standard Edition of Sigmund Freud's Complete Psychanalytic Works, que havia estabelecido um padrão terminológico internacional. Isso já é uma coisa discutível, né? Como é que se pode fazer um padrão de termos internacional? Se a gente está falando de linguagem
no sentido de cada um faz a sua, de cada um forja seu significante. Discutia-se uma possível revisão dos termos técnicos, técnicos entre aspas, psicanalíticos, cuja tradução passou a ser considerada por muitos como demasiado medicalizada e biologizante, e afastada da linguagem original freudiana, mais ligada à experiência, ao cotidiano e ao afetivo. A tradução brasileira, a edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, que é apenas uma tradução da inglesa, passou por um processo análogo. Além de ter se tornado desatualizada ao português fluente, padeceu do defeito de ter sido traduzida do inglês, né? Essa tradução em português veio do alemão para o inglês, do inglês para o português. Uma nova tradução a partir do alemão e conforme critérios mais atuais se fazia necessária. Entretanto, mesmo buscando incorporar esses avanços, é provável que nenhuma das novas traduções, incluindo a nossa nova edição brasileira, sobreviva incólume a um atual crivo crítico. Derrida nos diz de uma tradição logocêntrica da cultura ocidental que crê na estabilidade do significado. Essa ideia cartesiana da função do tradutor pressupõe uma total dissociação entre o sujeito e o seu discurso. É como se pudesse, essa proposta do Derrida, né, com a base no logos, na palavra, né, é como se a palavra tivesse o significado próprio em qualquer frase, em qualquer enunciação de qualquer um, né? Aliás, tem um outro exemplo interessante, né, para falar dessa questão do significado, que é uma frase do Lacan, não sei se ele atribui a alguém, mas é dele. A palavra obsoleta é obsoleta. Né? São dois significantes iguais, obsoleto e obsoleto, mas que têm uma conotação inteiramente distinta. E mil outros exemplos que a gente poderia, não quero me estender aqui agora. Então, essa ideia cartesiana da função do tradutor, que o tradutor realmente tem que traduzir, pressupõe uma total dissociação entre o sujeito e seu discurso, de forma a dar à palavra autonomia independente de quem e como está usando. Entenderam? Quando essa expectativa da fidelidade de uma tradução verdadeira foi por terra, criou-se a consciência da atuação direta sobre o texto, da construção de um novo texto, da coautoria e recriação do original, o que provocou a impressão equivocada de uma liberdade total, em que qualquer interpretação seria possível. O tradutor pareceu, então, poder tudo com seu texto. Quer dizer, em contraposição a isso que eu estava mostrando como uma visada cartesiana de que isso significa tal coisa, né? Por outro lado, a gente tinha o tradutor com uma liberdade total de dar qualquer sentido, né, à mercê do que ele podia imaginar, quase fazendo dele um coautor, né, quase fazendo dele alguém que está fazendo o texto e não traduzindo o texto. Atualmente, no entanto, cabe repensar essa liberdade e redefinir limites, buscando a identidade própria da tradução, sem deixar de levar em conta toda a complexidade da prática tradutória discutida no âmbito do pós-estruturalismo. Até hoje se desenrola uma luta secreta entre a fantasia de um saber absoluto baseado no culto do arquivo, quer dizer, que o arquivo diria tudo, né? E preciso, e um delírio interpretativo que não quer saber de nada. Entre história e memória, descortina-se um espaço de articulação entre uma história da teoria do inconsciente, a história do próprio Freud, finalmente, a história da psicanálise como uma terapêutica. Assim, a afetividade da tradutora ou do tradutor passa pelo amor que eles têm pelas línguas e culturas com as quais trabalha, diz Milner.
pelas paixões e alegrias do corpo a corpo com o texto do outro minúsculo aí, estou falando de outro autor, até que encontre a tradução relevante. O processo de tradução evidencia o conflito conceitual, sujeito-objeto, né? Esse conflito conceitual, na medida em que a gente sabe que, para a psicanálise, não há objeto de satisfação para o sujeito, ou seja, não há um objeto destinado ao sujeito, né? Então, há um conflito conceitual, sujeito-objeto. A relação estabelecida entre o leitor e o texto é sempre terceirizada, ou seja, leitor, autor e o texto, né? Ou seja, o autor está sempre presente na leitura. Ou autor na língua de partida, leitor na língua de chegada. Existe um autor na língua de partida, na língua que é feito o texto, né? E existe um leitor na língua de chegada. E a psicanálise, desde Freud, nos alerta sobre a resistência da linguagem na representação da coisa, ou seja, não há possibilidade, desde Freud, que chama de representação, não há possibilidade de uma representação que represente a coisa. Diz Lacan, não há significante que signifique a coisa. O significante não significa nada, de Lacan, né? A linguagem é uma das possibilidades de simbolização. Ela é tanto física quanto psíquica. Ela é tanto palavra quanto ideia, corpo e psiquismo. Na Grécia arcaica, a palavra não valia apenas por seu sentido manifesto, mas trazia consigo um signo a ser decifrado, para que um outro sentido oculto pudesse emergir num processo interminável de decifrações. Isso é uma contribuição do Garcia Rosa. Eu não sabia disso. Ali, a palavra era portadora de sua aletheia, ou seja, de uma verdade que precisava ser desvelada, manifestada aos olhos do corpo e do espírito. Então, a palavra tinha uma marca que era sempre necessária de ser decifrada. Ela nunca conseguia completar o seu sentido. Era impossível, portanto, a palavra já trazia a marca da impossibilidade de fazer sentido. Na Grécia arcaica, diz aqui Garcia Rosa. A verdade da palavra era uma busca e não a coisa em si, e não encontrar, né, a verdade. A verdade era algo a ser buscado sempre. Interessante isso, né? É interessante relacionar a interpretação dos sonhos à aletheia grega, já que a própria etimologia da palavra, a negação, esquecimento, a aletheia, sugere a preservação de um conteúdo, né? Ou seja, nega-se algo é negado, algo é esquecido na tradução, no sentido dessa palavra, algo é perdido. E isso tem tudo a ver, ou está presente, como a gente tem visto nas apresentações do Agostinho, no texto da interpretação dos sonhos, né? Ou seja, nunca você consegue decifrar um sonho todo, né? Ele não se esgota. Por isso, Freud manda eu repetir o sonho em várias sessões. Por isso, você pode ter um sonho que dure 10 anos de análise, né? Tal noção de verdade se opõe à de opinião ou crença comum, pois sua fonte, interminavelmente decifrável, a verdade, eternamente decifrável, não está sujeita a uma definição pré-estabelecida. Ela não é explícita ou evidente, nem pretende sê-lo. Tratando-se de tradução, qualquer que seja a situação, quer ela se passe numa mesma língua ou entre uma língua e outra, e eu estou falando de tradução dentro de uma mesma língua, prestem atenção, ou entre uma língua e outra, há sempre um leitor ou um receptor que se apropria do significado do outro
e o traduz para o seu próprio idioma, o que poderíamos chamar de um ato de transferência, apropriação, né? Ou seja, a ideia de que eu posso saber de que o outro está falando, né? E a gente lida com isso o tempo todo, e principalmente na transmissão da psicanálise, nas formações do analista, naqueles que trabalham, né, com a psicanálise enquanto objeto de transmissão, né, prestar atenção nessa questão do rigor, ou seja, do que eu quero dizer quando eu digo tal coisa. E é importante, eu quero dizer, e vou continuar querendo, porque eu nunca vou conseguir dizer tudo, né? Todo leitor é um tradutor, porque qualquer que seja a sua língua original, jamais a sua língua será a língua do autor. O autor não é o outro semelhante, mas, enquanto lugar, função, é o outro grande, ou seja, o código. Ao investir-se da função de tradutor, o leitor estará supondo ser esse outro, esse código, capaz de gerar significados. Ele supõe que ele está entendendo. Ele toma a linguagem do outro e apropria-se com o direito, né, de certeza sobre isso. Me perdi. Um minuto, por favor. Tá. Mas, ao terminar de ler o texto, ele perceberá, o autor, né, que é como ser falante incompleto, falho, cheio de lacunas a serem preenchidas por outro que se proponha a ocupar de novo esse lugar, ou seja, outro leitor-tradutor. Ao terminar o texto, ao final do texto, né, ele percebe que ele não é só um leitor, ele é um leitor autor. De alguma maneira, ele colocou algo dele, né, nesse texto. Toda interpretação é motivada pelo desejo e contém em si algo de agressivo. Por isso, a tradução deixa sempre um resto, um mais um que não se conta, um resíduo, um rastro, que irá permitir que o processo de leitura seja inacabado e prossiga. A relação possível que os psicanalistas podem ter com a obra do Freud é uma relação de falha, de falta, no tributo ao pai, uma perversão, uma versão do pai. Assim como um pai, o autor é portador de uma falta. Aí eu estou me referindo a um seminário que eu dei, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, que eu dei esse título, né? O pai porta a dor de uma falta, marcando aí esse a dor, né? O que o autor, quer dizer, quando eu estou querendo dizer isso aqui nesse texto, eu já estou querendo dizer que o pai porta a falta, né? É ele que traz a falta. O que o autor teve, e, portanto, o texto traz a falta. O que o autor teve em mente só pode ser descoberto como uma imagem em espelho manchado, como uma tradução deflorada de sua originalidade. Mas, como um pai, o autor se submete à castração, porque traduzir é preciso. Traduzir é trair o original. Por outro lado, aprisionar o saber numa asepsia em nome do purismo e da impossibilidade de lidar com o intraduzível é impedir a comunicação e a vivência do silêncio, um enigma que não quer interpretação e sim experiência. Diante do enigma não há possibilidade de interpretação, a não ser a experiência de viver o enigma. No seu livro A Fuga de Freud, Dave Cohen relata em detalhes as circunstâncias históricas que levaram à fuga da família Freud, num total de 16 parentes, empregados, biblioteca, coleção de escultura, alguns móveis, e entre eles o célebre divã.
Freud teve seu patrocínio financeiro confiscado pelos nazistas e só conseguiu fugir por intervenção da Embaixada dos Estados Unidos e da princesa da Dinamarca, Marie Bonaparte, nascida na França, sobrinha bisneta de Napoleão. Por que eu estou trazendo isso? Eu estou trazendo isso porque isso tem a ver com a tradução das obras de Freud. Antes de partir, a Gestapo exigiu a assinatura numa declaração de que Freud havia sido tratado com cortesia. Novamente, a ironia de Freud se fez presente. Abre aspas. Recomendo calorosamente a Gestapo a qualquer um, escreveu. A fuga é o instrumento, uma frase do Freud que eu pego como título. A fuga é o instrumento mais seguro para se cair prisioneiro daquilo que se deseja evitar. Foi assim que Freud teve que escolher entre a bolsa e a vida. Para salvar sua obra das fogueiras nazistas, Freud teve que deixá-la exposta à contaminação de outras línguas. Sua obra ficou a cargo de Kurt Eisler, um jovem psicanalista vienense que emigrou para os Estados Unidos e que foi o primeiro a constituir um vasto lugar de memória para o movimento psicanalítico, os famosos arquivos Freud, depositados na Biblioteca do Congresso, em Washington, logo nos Estados Unidos, onde o Freud esteve uma vez a convite. Bettelheim, no seu livro A Viena de Freud e Outros Ensaios, relata sua dificuldade em interagir com os colegas norte-americanos quando de sua chegada na Universidade de Chicago. A psicanálise que Bettelheim conhecera em Viena era uma doutrina humanística, um corpo de ideias vivas sobre o comportamento humano. Nos Estados Unidos, Bettelheim se deparou com um discurso analítico científico, cheio de certezas acerca do modelo freudiano. Ao tentar, então, ele, que lera Freud em alemão, quando estudara em Viena, ao tentar ler o mesmo Freud em inglês, encontrou grandes dificuldades e acabou percebendo uma série de diferenças entre o Dr. Freud alemão e sua versão em inglês. Segundo ele, esses problemas se estenderiam, inclusive, à versão padrão de Freud em inglês, a poderosa Standard Edition, coordenada por James Strack. Por exemplo, a preferência por palavras de raízes gregas para traduzir palavras simples do alemão corriqueiro dava uma conotação cientificista ao frescor da descoberta freudiana. Desse modo, o jargão psicanalítico ficava ao alcance de uma plateia maior e levava a uma ligação direta e pessoal com a história de cada um. Um exemplo dessa tendência são os termos id, ego e superego. Em alemão, Freud utilizara os termos es, ich, über-ich. Em alemão, es é o pronome neutro, que ganha maior sentido quando se sabe que, em alemão, uma criança, das Kind, é tratada como es. A criança é tratada com o pronome neutro. Nós não temos nem como imaginar isso, porque a gente não tem pronome neutro na nossa língua. Assim, para o leitor alemão, o es, ou seja, aquilo que foi traduzido por id, ganha uma conotação especial, sendo a maneira como tratam e foram tratadas as crianças pequenas, onde, teoricamente, o id seria a fonte de todos os atos. Aquilo que nós acostumamos a chamar o ego era chamado por Freud pelo singelo nome de Ich, o pronome eu em alemão. Bettelheim elogia a versão francesa, assim como a espanhola, por utilizar moi, ça ou soi e sur moi para o tríplice grego id, ego e superego. Outra versão interessante para o inglês ocorre com o termo alemão silly, que foi traduzido para o inglês como mind, mente. Ora, o termo silly possui um equivalente ao inglês, que é soul, alma. No entanto, esse termo foi omitido na tradução. Não usaram alma, sabe-se lá por quê. E assim, a alma de Freud foi substituída pela alma de Strack na completa Standard Edition.
tradutore, traditore, tradutor, traidor. Era isso que eu queria trazer para vocês. Márcia está ali para trazer alguma contribuição. Oi, Tereza. Nossa, muita coisa, né? Muitas questões que você vai suscitando aí. É, Oi, congelou? Fechou, Márcia, seu microfone. Ah, Oi, você está me escutando? agora sim. Então vamos lá. Não, você trouxe muitas questões aqui, é, e agradeço, porque você toca no ponto que eu pesquiso, que é a voz, né? A Uhum. voz enquanto objeto para esse tradutor, né? Que se trai, que trai também a língua, né? E eu fiquei pensando assim, é, ao final você estava falando dos pronomes, né, dos verbos, enfim, das locuções que são neutras nas outras línguas. E eu fiquei pensando assim, que outras neutralidades haveria quando nos deixamos traduzir, né? Lembrei de cara, assim, quando você estava falando, na Garota de Ipanema, que tem uma tradução, não, uma versão, né, para o inglês. Então, E que muita coisa se escapa aí nesse texto, que eu não vou nem comentar, mas o que salva, eu acho que o que mantém o vigor, né, da composição é o ritmo, é a melodia, porque isso já é conhecido mundialmente, né? é a Então, matéria-prima, né? O ritmo é a exatamente. matéria-prima da Uhum. musicalidade. É, e Vai, aí Márcia. eu fico me perguntando, né, esse que a gente chamaria o não verbal ou esse real, né, que se coloca, porque quando você escuta a melodia e tudo que a música traz da Garota de Ipanema, né, por exemplo, você não vai pensar tanto na letra, né, que vai ser traduzida como, sei lá, alta e jovem, não sei o quê, a garota, enfim, que não é o olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, não é, né? Isso Uhum. não vai passar. Uhum. Não vai passar, né? E aí eu vou para outra questão que você fala, porque aí eu fiquei pensando no passe. Também não sei por que que eu fiz essa associação, mas vou falar Sim. do que você me trouxe, né? Quando você fala no leitor, no autor e no texto, né? E aí eu fiquei assim, são três e mais um? E quem seria o mais um? Né? A tradução, o A que é isso? traição. A Né? Ou a traição. tradição, né? O que entraria aí nesse cartel, né? Porque é disso que se trata, de algo assim da formação do analista, né? Que está em jogo. Então, quando você traz o Agostinho falando que o sonho não se esgota, é isso, né? Pela não decifração, tem algo que não se decifra, né? Uhum. Que está cifrado. O que que seria isso, né? Enfim, questões. Não vou pedir resposta, só comentários, né? Sim, Mas muito obrigada, porque eu estou aqui pensando. eu não respondo nunca aos comentários. Eu os sorvo esse comentário e fico com ele aqui mastigando para dar um produto. Mas agora, ouvindo você, você me fez retornar uma questão da apresentação anterior, da Helena, que deve estar aqui com todo respeito, eu vou Uhum. falar, que é, assim, não querendo ser Sim. antipático, mas tem alguém que tem que ser, né, que seja eu, é, a questão da comunicação não verbal ou não verbal. Eu tenho um certo pé atrás com isso não verbal. Não verbal é porque o verbo não está considerado, porque para mim não verbal seria aquilo que se passa fora da linguagem. E para o humano, o não verbal é a falha no verbal, porque o verbal é que faz o humano, né? O verbo no sentido, né, até bíblico, né? No início era o verbo, a existência é o que faz o humano. Então, eu, assim,
não quero, acho que eu não posso concluir isso, mas eu tendo apenas uma tendência a pensar que não existe não verbal para o humano. O não verbal para o humano é o ponto que no verbal falha. Então, a gente teria como se fosse um pano de fundo na parede verbal e os buracos na parede do não verbal. E não é o não verbal sem o verbal. Entendem o que eu estou colocando? É o Mas não aí seria o. verbal, não se, peraí, é o não verbal, não sem o verbal. Porque não pode Mas, não haver. Tereza, aí seria o real? Sim, 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 sim. É da ordem do real. Mas do real articulado, real simbólico imaginário. Sim, sim, sempre. Real Aham, articulado, que tem efeito, uhum. tanto imaginário e simbólico, né? É, eu estou pensando Não isso, porque sei, não tem o verbal. Uma vez eu estava Uhum, até discutindo num grupo desses que eu faço por aí e tal, e uma pessoa até da filosofia, né, disse isso. Qualquer coisa que seja da ordem do corpo, da mais alta materialidade do corpo, ou da ausência de palavra, uhum. no humano, bate para a linguagem. Não tem É, como, você não tem como existir, pensar qualquer outro tipo de coisa que não passe pela linguagem. Se passou pela linguagem, é verbal. Eu entendo verbal dessa maneira. Desculpa se tem outras, eu acho que tem outras maneiras de entender, né? Verbal Tereza, da ação. você está falando uma coisa interessante, porque me lembrou uma distinção que eu já ouvi do Jean-Michel Vivès, eu já ouvi de outras pessoas aí que pesquisam voz e que falam no porta-voz e no porta-palavra. Temos Já uma ouvi diferença aí, falar. né? O Sim. porta-palavra, eu estou seguindo a tradução do livro do Vivès, que foi traduzido para o português. O porta-palavra, então, seria algo desse verbal que você está falando, talvez, né? Hum. Fiquei pensando nisso. E o porta-voz seria, então, essa intromissão do real que está aí. E que a Uhum. gente tem que se haver com ela. Sim, sim, Seja na tradução, seja na análise, seja onde for, né? sim, Esse ponto de real que é inescrutável aí, né? Mas que sim. está aí. E esse ponto de real que porta a borda, porque o buraco, só existe o Uhum, buraco porque tem a sim, borda do buraco. Você não pode ter um buraco sim, sem borda, né? sim. Então, você vê Você que vai. ali onde está o não verbal, que eu estou fazendo uma analogia com o buraco, tem a borda do buraco. E a borda do buraco é palavra, é linguagem, né? Sim, é aí que você vai percorrer com falha, com escuta, com canção, com texto, com escrita, com sei lá o quê, silêncio, né? Tereza, eu vou entrar aí um pouquinho, porque foi eu que falei, da questão do não verbal. Não, e até tira a minha dúvida em relação à psicanálise, não é? Porque, assim, eu não venho do campo nem lacaniano, nem da psicanálise. Eu estou aqui tentando aprender muito do saber de vocês. E venha com força. Numa linguagem junguiana, a gente utiliza muito do que é não verbal, que é aquilo que vem através das imagens, que vem Sim, através dos desenhos, que vem sim, daquilo que não é escrita, que não é sim, falado. sim, Muita gente, a questão do próprio mutismo que foi falado aí com a Helena, é isso, é aquela criança que não consegue falar, a não ser com aquela pessoa que tem muita segurança na fala. Não é que ela sim, pode ser escutada por aquela pessoa. Eu já atendi uma criança com esse quadro. Ela custou para trazer a palavra, custou sim, para trazer a linguagem na oralidade, não é? sim, Até mesmo na escrita, ela se comunicava através dos desenhos. Eu entendo, e aí me ajuda, me ensina isso aí que você está falando, né? Eu entendo esses desenhos, assim como os desenhos
que foram mostrados naquela página que a Helena trouxe, da escrita e dos desenhos daquele analisando, não é? Como uma linguagem não verbal, porque E, foi trazida através de uma imagem, de um desenho. E aí e me diz, a psicanálise vê como nomear isso em psicanálise? olha, é brilhante a sua apresentação, não só da visada junguiana, mas que, de certa forma, conversa também com a visada psicológica, desenvolvimentista, né? Porque eu aprendi psicologia, comunicação não verbal, o pessoal da comunicação, o pessoal da publicidade está encharcado de comunicação não verbal. Então, você fez um brilhante recorte sobre o que é a comunicação não verbal. Mas o que a gente tem que pensar é que, para a psicanálise, a questão da linguagem está articulada no RSI, né? E aí, quando Sim. articula no RSI, é impossível. Se é no real, simbólico, imaginário, é isso? Sim, Está articulado RSI com é isso. Entendi. real, simbólico, imaginário. Né? E aí, a partir dessa... que é uma fala lacaniana, mas que o Lacan vai buscar no Freud, né? Uhum. O Freud já dava essa ideia da imagem, e, aliás, da época, inclusive, ele era assim com o Jung, né? Então, os dois concordavam com o negócio da imagem, até que o Jung começou a fazer essa divisão que você tanto colocou, muito claramente, e o Freud falou: epa, não posso te acompanhar por aí, né? Porque trata-se de a libido é uma só. Enfim, perfeito, né? Mas a partir da gente pensar que, para a psicanálise, o sujeito é feito de linguagem, não existe nada fora da linguagem, alguém falou isso também aí na apresentação da Helena, né? A gente, como é que vai falar de não verbal? Porque verbo, né? Verbo tem a ver até com a existência, né? Com o ser. O Uhum. início era o verbo. O verbo é a origem, né, do sujeito. Obrigada, Regina, brilhante. Obrigada a você. Eu estou tentando fazer essa passagem. E aí eu estou aprendendo Está com vocês. passando, está passando. Parabéns. Mais algum comentário, gente? Eu vivo de comentários, eu só existo porque tem comentário. Sem comentário não tem graça. Ô, Tereza, Fala, Lu. eu vou mudar um pouquinho, puxar um pouco mais para o lado da tradução, e te agradeço pelo texto, pela riqueza, né, do que você colocou, mas eu fiquei pensando aqui, como no fundo todos nós somos, há um dualismo, né, há um dualismo antagônico nessa questão do traduzir. Todos nós somos, de certa forma, maus tradutores, né, porque a gente está sempre traduzindo, né? A nossa vida é traduzir, né? Desde que uma pessoa fala, o que está no texto em português, o que está no texto em inglês, em russo, seja o que for, os sentimentos, a gente sempre traduz, me parece que a gente sempre traduz de certa forma mal, de forma incompleta, de forma provisória, né? E ao mesmo tempo, eu fico pensando, se não fosse a tradução, e aí você um pouco a tradução no sentido literário, como a gente ficaria pobre, né? Você imaginou na literatura se a gente não tivesse acesso à Divina Comédia, né, do Dante, ou às obras de Dostoiévski, ou seja lá o que for, como a tradução tem esses dois, a tradução tem de certa forma uma ambiguidade, um contraponto assim, né? A gente precisa da tradução, a tradução da vida para nós, né? Para a gente ter acesso a outras culturas, a outros mundos, a outros textos, mas a gente segue sendo e acho que sempre seremos maus tradutores. Isso. Eu diria assim, que uma boa tradução tem que ser uma má tradução. A boa tradução é aquela que se reconhece como falha.
assim, para polemizar, para, né, discutir aí o que você está trazendo. Agora, é impossível não traduzir, porque, agora voltando ao que a gente estava discutindo antes, né, a constituição de um sujeito, de um bebê, de uma criança, é ouvir aquele blá, 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 blá e traduzir. Ele começa a traduzir aquilo, né? Aí a gente diz, ele traduz tudo errado. Não, ele não traduz errado, porque não existe tradução certa, né? Tereza, aquela que você comentou sobre traduzir dentro da própria língua, você falou assim, prestem atenção que eu não estou falando de traduzir de outra língua, estou falando de traduzir na mesma língua. Hum. Você vê quando a gente fala uma coisa assim de uma maneira muito sofisticada, aí vem alguém e fala assim, colocando em outras palavras, aí diz a mesma coisa com outras palavras, seria nesse sentido que você estava falando? Olha, não era bem nesse sentido, mas isso que está Como é que acontecendo é? Que agora, sentido é esse? olha só, está acontecendo em ato. Você está Uhum, traduzindo aquilo que você escutou de mim, certo? Você uhum, está perguntando, Tereza, foi isso que você disse? Aí eu te digo, não, não foi bem isso que você disse, mas isso que você está dizendo cabe também dentro do que eu disse, né? O que eu quis entendi. dizer é que não precisa nem usar outras palavras. Quando você me ouviu falar e agora você diz, Tereza, isso que você disse é isso assim, 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 você está fazendo uma tradução. Não, não precisa Uhum, colocar em outras palavras ou não. Ao me escutar, você só pode me escutar do lugar de tradutor, porque a minha interessante. rede significante constitutiva não é a mesma sua. A gente não fala com as mesmas palavras. E aí não só vem com a questão da rede constitutiva, mas vem também a idade, onde eu moro, os papéis que eu desempenho socialmente. Quer dizer, o meu arcabouço, né, de linguagem é diferente do seu, é diferente de todo mundo. Então, Uhum, qualquer um que vá me ouvir vai ter que me traduzir, né? entendi. Eu Agora, pensava em uma interpretação, sabe? Eu pensava assim, será que eu interpretei exatamente? interessante. Aí Você agora fez a diferença para você. Não é interpretar de uma determinada maneira, é simplesmente traduzir. É traduzir uhum, no sentido de receber a mensagem, né? uhum. Obrigada. Ah, Lívia, que bom, você que contribuiu. Márcia, quer falar mais alguma coisa ou esqueceu a mão? Não, eu quero voltar, porque essa questão de em outras palavras, né? Eu associei aqui a esse outro que me dá as palavras, né? E aquilo que eu escuto do outro, de você, por exemplo, falando, e que eu vou tomar para mim, a partir Uhum, dos meus significantes. Isso uhum. eu achei bem legal. E Aí aí, queria Márcia, comentar. não vem um pouco daquela célebre frase do Lacan? Você pode saber o que você falou, mas o que o outro O que o outro escutou, ouviu. ouviu, você não dá conta de saber, né? Uhum, uhum. Mas essas outras palavras, né, são do tesouro do significante, porque eu só vou utilizar outras palavras daquilo que eu tenho, de significantes meus, Suas né? palavras sempre serão outras. Sempre As serão nossas outras. palavras sempre serão outras. E Que aí bonito. eu quero puxar um pouquinho, assim, se tem tempo, para você comentar, porque eu acho bem legal, assim, quando você fala desse sonho que não se esgota, né? Que você trouxe das aulas do Agostinho, e o resto, né? O mais um, esse resto. E eu queria provocar um pouquinho assim algum comentário a respeito do que passa, né? Do passe. Você é secretária do passe. Eu acho que seria legal pensarmos alguma coisa aí. O que não se traduz, né? Ou o que é o tradutor quando se constitui esse dispositivo. Que voz é essa? Né?
que a gente pode pensar a partir daí? Talvez não seja para essa ocasião, mas eu queria deixar a pergunta para outras ocasiões, ou outras discussões. Você E repete, te agradecer, Márcia, repete a porque é questão que muito eu legal. caí. Márcia, eu caí. Eu não ouvi a questão. Por favor, repita. Não? Então vamos lá. Das aulas da Eu estava Agostinho, até aí eu ouvi, quando eu falo de não no esgota. sonho que não se esgota. Hum, Tá. Aí eu trouxe um recorte que você fez do resto, esse hum, mais um, né? Que foi quando eu trouxe o porta-voz, porta-palavra, o portador, né? E aí eu queria algum comentário da secretária do passe, assim, sobre esse dispositivo, né? Esse real que está aí nessa tradução que não há, né? Essa tradução que vai falhar, que vai mancar, sim, sim, né? E o passe, o dispositivo do passe vai lidar o tempo inteiro com isso, com o que sim. manca, Com né? isso que não esgota, né? E Mas que aí eu queria justamente. escutar. Eu queria escutar da secretária do passe e já agradecer, porque a tua fala hoje me abriu muitas questões aqui. Eu te agradeço muito. Nada, que é isso. É, é interessante isso, né? Você lembrar que o passe não é uma conclusão, ele não esgota. E aí eu fico pensando, por que que eu fiz um ano inteiro para falar dos impossíveis? Seria até uma coisa derrotista. Ai, meu Deus, isso é impossível. O impossível para a psicanálise é precioso exatamente porque ele aponta para a insistência. O impossível é o que se relança. Exatamente. É a partir do Uhum. impossível que a gente insiste, que a gente avança. Então, embora alguns dizem que o passe é um horror, que o passe não deu certo, que o Lacan não gostou do passe, que o passe é uma besteira, que é, o passe tem todas essas conotações, digamos assim, de falhas, né? De não esgotamento, de não conclusão, até de um certo resultados desastrosos. Não quero entrar nesses detalhes, mas, enfim, o fato é que isso aponta para a insistência. E não é uma insistência comprometida com um gran finale, né? Com tudo concluído, agora sim, chegamos ao Hum. passo perfeito, não. É essa insistência no gota a gota. E assim, do que você está falando, eu arrisco dizer, né, que o passe ele precisa conviver, esse dispositivo, né, precisa conviver com esse risco de uma tradução que vai falhar. Sim, Né, de algo que vai escorregar e que sim. talvez não se dê, né, não se conclua, né? O É, passante fala num passe da experiência da sua análise, mas aquilo que ele fala da experiência que foi a análise dele não é o que foi a análise dele. E o passador escuta o relato do passante falar da experiência da sua análise, que já não é mesmo da sua análise vivida, é o que ele que ficou para ele. Aí o passador ouve, escuta aquilo e toma aquilo a partir do que ele pode capturar, do que ele pode, digamos, traduzir, né? E a partir dali ele leva aquilo para. Olha que riqueza que isso é para. Aí estou defendendo o produto. Que riqueza que isso é para a produção, para o avanço da psicanálise numa escola, para a formação do analista, né? Numa escola. Não porque chegou a uma uhum. solução, ou chegou a um ponto final, ou definiu alguma coisa, mas exatamente porque em cada passagem dessa você acrescenta algo, né? Uhum. É pela incompletude, né, que vai se fazendo a formação de cada um, no um a um, né? Exato. É por esse ponto de falha que você colocou, né? Essa questão do resto ficou muito assim interessante para mim, né? Para pensar nesse resto que é o objeto voz, né? A voz é exatamente isso, esse buraco, né? Que a gente vai preenchendo, falando, pensando, escrevendo, mas tem um buraco aí. E esse buraco precisa existir, não? O que a gente tem de mais precioso para dar é a nossa falha. Uhum, uhum. Bacana, muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada
aturar as minhas falhas o ano inteiro e eu espero que tenha deixado alguma coisa por aí, algumas falhas por aí, para vocês falharem mais das minhas falhas. Um Você beijo. pretende seguir Aí nos agora impossíveis? Não, de impossível chega. Um ano de impossível, chega. A gente está Tá sempre certo. falando de impossível, né? Mas sei lá o que é que eu Sim. vou falar. Não sei nem se vou falar. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, obrigada. Tereza. Tchau, boa Tchau. noite. Tchau. Boa Boa noite. noite a todos. Boa noite. Tchau.